Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcelo, sou professor do Instituto Bíblico Yahvé Shammah. E eu estou aqui hoje para iniciar um curso chamado Tipologias no livro de Esther. Então você é o meu convidado a participar desse curso que eu dividi em alguns módulos, porque são 10 capítulos, o livro de Esther. E ao longo desses 10 capítulos nós vamos entender algumas coisas que estão ocultas dentro do livro de Esther, mas que pelo Espírito Santo nós vamos conseguir desvendar tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está vedado, que muitos não conseguem compreender. Através desse estudo, com certeza, você vai ter uma boa clareza e vai ver que Deus sempre esteve se importando com a sua noiva, com a sua igreja, preocupado com o seu povo, e através da palavra de Deus, em algumas passagens bíblicas, nós vemos Deus revelando. Porém, para que a gente compreenda, para que nós tenhamos essa revelação, se faz necessário ter intimidade com aquele que revela, com o revelador, que é o Espírito Santo. Então, para iniciar essa aula, eu quero fazer aqui uma oração e logo em seguida nós estaremos passando já para o livro de Esther, capítulo número 1. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que o Senhor esteja conosco durante esse curso, esse mini curso de simbologias no livro de Esther. Senhor, que o Senhor possa revelar a nós aquilo que está oculto, aquilo que muitos não conseguem enxergar, que o Senhor traga aos nossos olhos agora, que possa saltar das páginas da Bíblia aos nossos olhos aquilo que está oculto, Pai, em nome de Jesus. Muitos perguntam, Senhor, o porquê que está oculto, e assim como o Senhor, quando esteve com os seus discípulos, falava muito por parábolas, e dizia que falava por parábolas, para que aqueles que ouvissem não entendessem. Nós também compreendemos que ao longo da história, o Senhor também deixou coisas gravadas, relatadas, que só podem ser desvendadas pelo Espírito Santo de Deus. Então ajuda-nos nesse momento, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom, então como eu estava falando, nós vamos aí caminhar no livro de Esther, e eu vou abrir aqui a passagem da Bíblia que fala sobre Esther, capítulo 1 hoje, e depois a gente vai, ao longo do curso, a gente vai entrando em outros capítulos, até que terminamos os 10 capítulos da passagem de Esther, ok? Bom, capítulo 1 diz assim o texto: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real,
segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se aceitavam como príncipes no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia de que se fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medas, que não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado, que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Muito bem, nós acabamos de fazer aqui uma leitura, e para entrar nesse estudo, é importante que vocês abram o coração, abram a mente de vocês para saberem que a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, ela é repleta de símbolos. Nós temos muitos símbolos na Bíblia. Por exemplo, quando Deus cria lá no Jardim do Éden o homem e a mulher, daí a pouco aparece o quê? Parece uma serpente
Uma serpente que nós entendemos ser o diabo. Mas o texto diz que é uma serpente, o texto não fala que é o diabo. Depois também, quando o homem cai, ele come o fruto do bem e do mal, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, ele recebe uma sentença de Deus, de que ele agora vai morrer, porque ele errou, não deveria ter comido aquela fruta. Porém, Deus deixa ali uma profecia de que haveria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E aí a gente entende também que essa semente da mulher é o próprio Senhor Jesus, que ao vir, morrendo na cruz do Calvário, ele estaria pisando na cabeça da serpente. Então são tipologias que a gente vê na Bíblia. Lá não aparece escrito a palavra Satanás na serpente, e nem a semente da mulher que Deus falou também não aparece lá Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach. Não aparece. Mais para frente, no mesmo livro que é o Gênesis, nós vemos a figura de Abraão, que é o pai, entregando o seu filho para sacrifício. E aí a gente vai pensar assim, qual é o pai que entregou o seu filho para sacrifício? Bom, Abraão também é uma tipologia do próprio Deus, que entregou o seu filho para sacrifício. E Isaac é uma tipologia do Senhor Jesus, que se ofereceu também em sacrifício. Ele não retrucou contra o pai, ele ficou ali obediente, se imobilizou, se deitou lá no altar que o pai havia preparado e estava pronto para se entregar, para morrer, conforme Jesus também fez. Então, nós vemos no mesmo livro de Gênesis essa outra tipologia, Abraão tipificando o pai, Isaac tipificando o filho. Logo em seguida, quando Abraão levanta o seu cutelo para imolar o seu filho, a gente ouve lá uma voz dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. E ao olhar para trás, Abraão, ele vê ali um cordeiro que Deus havia provido. Por isso aquele lugar se chama até hoje Jeová Jirê, o Senhor proverá. Deus proveu ali o cordeiro para o holocausto. E aquele cordeiro também é a tipificação do próprio Senhor Jesus, que no lugar de Isaac, aquele cordeiro se ofereceu, né? Tomou o lugar da pessoa que estava para morrer. O Cordeiro de Deus, aquele que veio enviado por Deus, ele toma o lugar do homem que estava para morrer. Que tipologia linda, mostrando o amor de Jesus também, tomando o nosso lugar. Nós que merecíamos a morte, Jesus vem e ele morre no nosso lugar.